Há uma semana, o CEO da Toyota fez um anúncio que ninguém esperava. Uma bateria completamente nova. 1000 km de autonomia. Carregamento total em 5 minutos. Parecia impossível, mas ele mostrou os números. A bateria de íons de alumínio não é ficção. É real. E está a mudar tudo neste exato momento. Pensa no teu carro por um segundo. Quantas vezes paras na estrada porque a bateria está a acabar? Quantas vezes escolhes uma rota mais longa só porque há um carregador perto? Quantas vezes esperaste 40 minutos, uma hora, enquanto o teu carro se carregava? Todos nós vivemos com essa frustração. Mas a Toyota acaba de dizer que esse problema desapareceu. Os números são exatamente estes. 1000 km de autonomia significa que carregas o carro uma vez por semana. Talvez duas. 5 minutos de carregamento significa que é mais rápido do que encher um depósito de gasolina. Mais rápido. A Toyota não está a prometer isto para 2030 ou 2040. Estão a dizer que esta bateria entra em produção em 2027. 2 anos e meio. Isso não é um conceito futurista, é um produto que já tem uma data de lançamento. Mas há algo que ninguém te está a dizer. Algo que as outras marcas de carros estão apavoradas para admitir. As baterias de lítio, aquelas que estão em praticamente todos os carros elétricos neste momento, acabam de se tornar obsoletas. Não imediatamente. Não num dia. Mas o fim começou. E quando as baterias de alumínio chegarem aos mercados, tudo muda de novo. Achas que isto salva o carro elétrico? Ou achas que demorou demasiado tempo? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Mas o que a Toyota revelou vai muito mais além do que apenas alcance e velocidade. Há detalhes técnicos que quase ninguém compreende e esses detalhes são exatamente o motivo pelo qual isto funciona. A tecnologia por trás desta bateria é fundamentalmente diferente de tudo o que existe agora. Enquanto as baterias de lítio usam íons de lítio que se movem entre dois elétrodos, a bateria de alumínio usa íons de alumínio. Parece uma mudança pequena. Não é. É uma revolução. Os íons de alumínio têm uma carga 3 vezes mais forte do que os íons de lítio. Isto significa que conseguem transportar muito mais energia no mesmo espaço. No mesmo peso. Imagina um carregamento de caminhão. Em vez de 1 tonelada, carregas 3 toneladas. Mas o caminhão tem exatamente o mesmo tamanho. É assim que funciona. A Toyota conseguiu colocar 3 vezes mais energia numa bateria que não fica mais pesada nem maior. Os investigadores da Toyota começaram este projeto há mais de uma década. 10 anos de trabalho silencioso. Ninguém sabia. Nenhuma conferência de imprensa. Nenhum teaser. Apenas cientistas, laboratórios e testes privados. Em 2020, conseguiram a primeira bateria experimental que funcionava. Em 2023, tiveram baterias que resistiam a centenas de ciclos de carga. Agora, em 2025, tem uma bateria pronta para produção. A velocidade acelerou exponencialmente nos últimos 2 anos. Mas espera, há um detalhe crítico que explica por que é que ninguém conseguiu fazer isto antes. O alumínio corrói muito facilmente. Quando os íons de alumínio se movem repetidamente, centenas de vezes destroem a estrutura interna da bateria. É como baterem numa parede milhares de vezes. Eventualmente, a parede desmorona. A Toyota resolveu isto usando um eletrólito completamente novo. Um composto químico que foi inventado especificamente para proteger os íons de alumínio durante cada ciclo de carga. Este eletrólito é a peça que ninguém tinha conseguido encontrar. Outras empresas, BYD, Tesla, Panasonic tentaram diferentes versões de baterias de alumínio nos últimos 20 anos. Todas falharam no mesmo ponto. O material corroía. A bateria morria após 100 ciclos. A Toyota descobriu como fazer uma bateria que aguenta milhares de ciclos. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Quando a bateria chega ao mercado em 2027, o preço vai ser o fator decisivo. E aqui é onde a realidade bate a porta. Os carros elétricos de hoje custam mais do que os carros a gasolina porque a bateria é cara. Muito cara. Uma bateria de lítio para um carro de autonomia média custa entre 8.000 e 15.000 euros. Isso é quase metade do preço total do carro. A indústria inteira depende destes custos altos. As marcas ganham margem,
Os consumidores pagam a diferença. A bateria de alumínio muda isto completamente. Porque usa menos material, menos lítio, menos cobalto, menos elementos raros, o custo de fabrico desce drasticamente. A Toyota estimou que uma bateria de alumínio com 1.000 km de alcance custará cerca de 3.000 euros em produção em massa. 3.000. Menos de um quarto do preço atual. Quando isto acontecer, o preço de um carro elétrico cai. Não um pouco, cai drasticamente. Um carro elétrico que hoje custa 35.000 euros passa a custar 25.000 euros. De repente, o carro elétrico é mais barato do que o carro a gasolina equivalente. A decisão de compra muda completamente. Mas há mais. Muito mais. As outras marcas BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford têm fábricas inteiras construídas à volta de tecnologia de lítio. Máquinas de milhares de milhões de euros. Linhas de produção específicas. Fornecedores contratados. Tudo isto fica obsoleto quando a bateria de alumínio entra em produção. Estas empresas têm duas escolhas: reconvertem as fábricas a um custo fenomenal, ou continuam a fazer baterias de lítio enquanto vendem carros mais caros. Pensa na Volkswagen por um segundo. Ela prometeu aos seus acionistas que seria elétrica em 2035. Mas se a Toyota controlar a tecnologia de bateria de alumínio e as patentes que vêm com ela, a Volkswagen fica dependente de um fornecedor. Japão. Um único fornecedor. A história da indústria automóvel diz exatamente o que acontece quando um fabricante controla uma tecnologia que todos precisam. A Tesla percebeu isto. Elon Musk viu a notícia. E sabes o que fez? Anunciou que está a trabalhar na sua própria bateria de alumínio. Não por coincidência. Porque se não conseguir acompanhar, os seus modelos tornam-se caros demais e ninguém compra um carro de 50.000 euros quando consegue comprar um Tesla concorrente por 35.000. A batalha real não é sobre tecnologia, é sobre quem controla a bateria do futuro. 5 minutos. É o número que toda a gente repete. Mas ninguém explica como é que isto é fisicamente possível. Como é que uma bateria carrega 1.000 km de energia em 300 segundos? A resposta está na densidade energética. Os íons de alumínio carregam 3 vezes mais carga. Isto significa que precisas de menos movimento de íons para transferir a mesma quantidade de energia. Menos movimento significa menos resistência. Menos resistência significa que o carregamento pode ser muito mais rápido, sem queimar a bateria. Imagina uma estrada. Numa bateria de lítio, precisas de muitos caminhões, íons, a viajar lentamente para entregar a carga. Demora tempo. Numa bateria de alumínio, cada caminhão carrega o triplo. Precisas de menos viagens. As viagens são mais rápidas. O tempo total diminui dramaticamente. Mas há um segundo motivo. O carregador. A Toyota está a usar carregadores de 900 kW. 900. Os carregadores rápidos de hoje, aqueles nas estradas, são de 150 a 300 kW. A Toyota está a sextuplicar a potência. Um carregador de 900 kW despeja energia na bateria a uma velocidade que seria impossível com tecnologia antiga. Mas a bateria de alumínio aguenta. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. Em 2027, os primeiros modelos Toyota com esta bateria chegam ao mercado. Em 2028, as primeiras unidades entram em grande produção. Em 2029, outras marcas, aquelas que conseguiram licenças ou desenvolveram alternativas, começam a aparecer. O carregamento em 5 minutos não é apenas conveniência. É a morte de um problema que levou 20 anos a resolver. Quantas vezes parou um motorista porque a bateria estava a acabar? Quantas viagens foram planeadas à volta de carregadores? Isto acaba. Completamente. De repente, conduzir um carro elétrico é exatamente como conduzir um carro a gasolina, mas sem pagar o combustível. Os custos operacionais também descem. Eletricidade é mais barata do que gasolina. Um carro elétrico com bateria de alumínio e 1.000 km de alcance custa menos de 2 euros em eletricidade para viajar 1.000 km. Um carro a gasolina custa 130 euros. A diferença é tão grande que o carro elétrico paga-se a si mesmo apenas com a economia de combustível em 5 a 7 anos. Mas isto levanta uma questão que quase ninguém está a fazer. Se os carros elétricos ficam tão baratos e tão rápidos a carregar,
O que acontece aos postos de gasolina? Os postos de gasolina existem há mais de 100 anos. Há um em cada esquina. Milhares deles. Economias inteiras construídas à volta da venda de combustível fóssil. E agora, uma bateria está prestes a torná-los obsoletos. A lógica é simples. Se carregas em casa, e a maioria das pessoas carrega em casa durante a noite, não precisas de um posto de gasolina. Nunca. Os teus quilômetros diários para o trabalho, para a escola, para as compras, cobrem-se com uma noite de carregamento. Só precisas de carregadores públicos para viagens longas. E as viagens longas são raras. A maioria das pessoas viaja mais de 500 quilômetros menos de uma vez por mês. As gasolineiras vão desaparecer. Não em 2 anos. Mas em 10, 15 anos, a maioria dos postos de gasolina vai fechar. Os proprietários sabem isto. As empresas petrolíferas sabem isto. E é por isso que estão em pânico. A Shell, a BP, a Repsol todas investiram milhares de milhões em infraestrutura de combustível. Condutas, armazéns, transportes. Tudo dedicado a um produto que está a ficar desnecessário. Elas tentam reconverter-se para carregadores elétricos. Mas chegam tarde. Muito tarde. A Tesla já tem mais de 50 mil carregadores em todo o mundo. A rede de carregadores públicos está a crescer exponencialmente e as gasolineiras não conseguem acompanhar. Há uma parte desta história que quase ninguém discute. Uma consequência que vai além dos carros e das baterias. Uma mudança geopolítica massiva que está prestes a acontecer. O petróleo é poder. Durante 100 anos, os países que têm petróleo têm poder. A Arábia Saudita, a Rússia, os Emirados Árabes Unidos. A sua riqueza vem de um recurso finito. Quando os carros elétricos eliminam a procura de petróleo, esse poder desaparece. A Toyota acabou de mudar o equilíbrio de poder global. Não intencionalmente. Apenas inventando uma bateria melhor. Mas a consequência é que a procura de petróleo vai cair, não em 10 anos, em 5. Os preços vão descer. As economias construídas à volta do petróleo vão desmoronar. Novos centros de poder, aqueles que controlam as matérias-primas para baterias de alumínio, vão emergir. O alumínio é abundante. Existe em praticamente todos os continentes. O custo político de uma bateria de alumínio é infinitamente mais baixo do que o custo político do petróleo. Isto muda tudo, desde a economia global até a política externa de cada país.